Amados jovens, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 1 do segundo semestre de Doutrina e Convênios do ano 2015. Hoje nós estudaremos as sessões 78, 81, 82 e 104 de Doutrina e Convênios. Muito bem, iniciaremos com esta pequena observação aí. Observe essas 4 gravuras e imagine o que essas gravuras dizem para você. Bem, se você imaginou aí a desigualdade social, você está correto. No mundo em que vivemos, embora o dinheiro seja uma parte importante, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Porém, há uma grande desigualdade social. E o que nós temos que ponderar aqui é o seguinte: como acham que o senhor se sente em relação a essas duas realidades no mundo? Pois bem, a seção 78 de Doutrina e Convênios fala um pouco sobre como o Senhor deseja diminuir essas diferenças que existem entre a classe rica e a classe pobre. Então vamos à introdução. No dia 1º de março de 1832, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith a revelação agora registrada em Doutrina e Convênios 78. Nessa revelação, o Senhor instruiu o profeta a organizar uma ordem, mais tarde conhecida como a Ordem Unida, para administrar os armazéns e as publicações da igreja. O Senhor também descreveu as bênçãos que os santos receberiam, caso obedecessem ao mandamento de organizar essa ordem. Muito bem, vamos ao estudo das Escrituras. Aí na seção 78, versículos 3 e 4, queremos que você leia e procure qual era o objetivo do Senhor com essa ordem unida e o que é que ele queria adiantar com esta ordem unida. Pause o vídeo até finalizar a leitura e depois retornamos. Muito bem, minhas observações. Aí no versículo 3, nós podemos ver claramente que o interesse ou desejo do Senhor era cuidar dos pobres e necessitados. Lembramos da escritura em Tiago 1,27, onde fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E isso é verdade. Pois bem, é dever do povo de Sião cuidar dos pobres e necessitados. Por isso, essa ordem unida ela era tão necessária. Vamos à segunda pergunta. O que o Senhor queria adiantar com essa ordem unida? É claro, ele queria que o povo de Sião abraçasse esta causa da ordem unida para que pudesse avançar o trabalho de salvação do homem e para que a glória de Deus fosse estabelecida. Muito bem, vamos ao estudo agora de mais 2 versículos, os versículos 5 e 6 da seção 78. Ao lerem esses 2 versículos, procurem quais as razões pelas quais o Senhor ordenou que os santos ajudem os pobres de seu povo. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos então às respostas. Conforme mencionado nesses versículos, coisas celestiais incluem bênçãos que são eternas, como o conhecimento, o testemunho e as oportunidades de receber as ordenanças de salvação. Então, todos nós podemos receber bênçãos celestiais se formos iguais também nas coisas terrenas. Outra observação é que se não formos iguais em coisas terrenas, não podemos ser iguais na obtenção de coisas celestiais. É claro que nesse aspecto de ser iguais nas coisas terrenas, pode ser útil entender que
todos não terão exatamente os mesmos bens materiais, mas que todas as famílias terão os recursos suficientes para aquilo que eles precisam e aquilo que está faltando, de acordo com essas circunstâncias. Então, a igualdade nas coisas terrenas trata-se de ter o suficiente, todos terem o suficiente. Não quer dizer que todo mundo vai usar a mesma camisa, o mesmo tipo de carro ou o mesmo tamanho de casa. Porém, se cuidarmos dos pobres para que eles tenham o que é essencial para eles nas coisas terrenas, então poderemos obter as coisas celestiais, ou ser iguais nas coisas celestiais. Mas quais as coisas celestiais nas quais nós podemos ser iguais? Sim, o templo é um simbolismo claro de igualdade nas coisas celestiais. Lá todos se vestem de branco e todos parecem ser iguais lá, como devem ser. E no reino celestial, essa ideia de igualdade será completa. Não importa se você foi rico ou pobre nesta terra, você lá terá direito às mesmas bênçãos, se forem igualmente fiéis. Muito bem, vamos então a mais o estudo de um versículo, versículo 7. Você vai ler este versículo e procurar uma razão adicional pela qual o Senhor ordenou que os santos criassem a ordem unida e cuidassem dos pobres. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos então procurar então uma razão adicional pelo qual o Senhor ordenou que os santos criassem a ordem unida e cuidassem dos pobres. Na verdade, o Senhor queria que nós recebêssemos uma herança celestial e eterna. E para isso, nós precisamos fazer as coisas que o Senhor manda e requer de nós. A obediência, essa é a chave para alcançarmos um lugar ao lado de nosso amado Pai Celestial. Bem, essa ponderação nos leva a essa citação do Elder Dale A. Oaks. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que o nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Pondere sobre isso. Não podemos fazer as coisas no Evangelho de maneira mecânica, como que se estivéssemos apenas cumprindo compromissos com o Senhor. Mas devemos fazer as coisas pelos objetivos corretos. Por exemplo, ser iguais nas coisas materiais, porque amamos o nosso próximo e queremos compartilhar com eles aquilo que temos de sobra, né? Ou mais do que temos das nossas necessidades. Compartilhar com eles nossos sentimentos e alegrias e obedecer os mandamentos porque amamos o Senhor, nosso Deus. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro diário de estudo. Então, em seu diário de estudo das Escrituras, escreva algumas frases explicando como você acha que, sendo iguais nas coisas terrenas, nos permite ser iguais na obtenção das coisas celestiais. Aproveite e escreva também algumas frases que expliquem como a obediência pode ajudar a preparar você para herdar o reino celestial. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, voltamos agora com o estudo de mais 2 versículos da seção 78, os versículos 13 e 14.
Ao ler esses versículos, procure por um princípio que tem a ver com a nossa condição financeira e espiritual. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Então, qual foi o princípio que você encontrou que tem a ver com nossa condição financeira e espiritual? Muito bem. No versículo 13, o Senhor fala que este é um exemplo ou uma preparação do alicerce para as coisas terrenas e celestiais. Mas qual é o princípio? Sim, o princípio é que não importam as tribulações que venham sobre você, a igreja, eu, você, permaneçamos independentes, acima de todas as outras criaturas abaixo do mundo celestial. Isso não significa uma independência completa. Veja que ele fala que é abaixo do mundo celestial. Nossa dependência de Deus deve continuar plena. Porém, o que é que está abaixo do mundo celestial? Sim, todas as coisas terrenas. Todas as coisas que nos prendem a este mundo ou a esta esfera terrena. Disso nós precisamos ser independentes. Isso nos lembra, então, uma citação do elder James E. Faust. Vejamos o que ele diz. O Senhor disse que é importante que a igreja permaneça independente, acima de todas as outras criaturas debaixo do mundo celestial, conforme está escrito em Doutrina e Convênios 78:14, que nós acabamos de ler. Os membros da igreja também são aconselhados a serem independentes. A independência significa muitas coisas. Significa estarmos livres de drogas e vícios, hábitos que escravizam e doenças que amaldiçoam. Também significa estar livre de dívidas ou dos juros e taxas que são cobrados em qualquer lugar do mundo. Muito bem, veja que ele primeiro fala de coisas espirituais, dependências espirituais, como coisas relacionadas a drogas e vícios. Porém, há um outro aspecto abordado pelo elder James E. Faust, a dependência financeira, que vem com as dívidas, os juros e as taxas cobradas por bancos e pessoas que trabalham com isso. Bem, este pensamento de independência nos levará a uma outra escritura que quero compartilhar com vocês agora. Muito bem, e essa escritura é Doutrina e Convênios 81, do 4 ao 6, que eu gostaria que você agora lesse. E ao ler essa escritura, procure a razão pelo qual nós servimos na igreja. Porque a independência na igreja, ela precisa ser minha e precisa ser do próximo também. Bom, leia os versículos agora. Pause o vídeo, então, até finalizar a sua leitura. Muito bem. É importante saber que essa sessão 81 de Doutrina e Convênios, ela foi dada em março de 1832, e o senhor ele tinha chamado Jesse Gauser e Sidney Hidgon para servir como conselheiros de Joseph Smith. Uma semana mais tarde, em 15 de março de 1832, o senhor deu a revelação registrada aí em Doutrina e Convênios 81. Nessa revelação, ele descreveu o papel dos conselheiros na primeira presidência e prometeu vida eterna a Jesse Gauser se ele permanecesse fiel até o fim. Jesse Gauser não permaneceu fiel e o senhor chamou Frederick G. Williams para servir como conselheiro na primeira presidência, e o nome dele foi então acrescentado subsequentemente a esta revelação. Então, por que realmente o Senhor nos dá aí chamados na sua igreja
E também quais as bênçãos por cumprirmos fielmente um chamado. Muito bem. No versículo 5, aí destacado em vermelho, o Senhor disse que devemos ser fiéis e ocupar o cargo na qual Ele realmente tem nos designados. Então, não é correto que nós, como santos dos últimos dias, venhamos a negar chamados na igreja. Na verdade, os fiéis têm que ocupar os cargos dados pelo Senhor. Mas com que objetivo? Primeiro, socorrer os fracos. Depois, erguer as mãos dos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Eu lembro de uma citação do Elder Mervyn J. Aston, que era do Coro dos 12 Apóstolos, que ele disse que nessa revelação o Senhor estava pedindo para fortalecer aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam exaustos ou desanimados, e que deveríamos dar coragem e força aos que estão com os joelhos enfraquecidos e o coração apreensivo. Esta foi uma citação de 1992, no Aliarona de Janeiro. Pois bem, esse é o nosso papel: ajudar aqueles que precisam de nossa ajuda, em qualquer que seja o chamado. Precisamos ajudá-los. Bem, e qual a recompensa disso? O Senhor diz: se formos fiéis até o fim, teremos uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que o Pai tem preparado para nós. Ora, se pensarmos numa coroa, nós entendemos que coroas serão para aqueles que são reis. E este é o entendimento do que vamos fazer na vida eterna. Não somente viver com Deus, que já seria uma grande bênção, mas herdar e criar reinos, junto com aqueles que o Pai Celestial nos deu. Ou seja, trazer os filhos de Deus a essa terra, aqui na terra, nos dar um reinado, junto com nossa família. Porém, na vida eterna, teremos o privilégio de trazer os filhos de Deus, trazer novos filhos, criar nossos filhos espirituais e herdar, junto com o nosso Pai Celestial, mundos sem fim, criar com Ele mundos sem fins. Muito bem, tendo como base essas maravilhosas escrituras, quero que escreva no seu diário de estudo uma experiência na qual foi ajudado ou fortalecido por alguém. Depois, liste pelo menos 3 coisas que você pode fazer para socorrer os fracos, erguer as mãos dos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos de outras pessoas. Escreva uma meta para ajudar alguém esta semana fazendo um dos itens desta lista. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem. Para introduzir o nosso novo bloco, que vai falar da seção 82 de Doutrina e Convênios, eu queria que você assistisse um pequeno vídeo, um pequeno trecho do Coro do Tabernáculo cantando o hino Conta as Bênçãos. É claro que ele vai cantar em inglês, mas você já conhece esse hino, então pense na letra que ele traz e o sentimento também que ele traz.
Muito bem, depois de termos sido elevados com a beleza deste grande hino quanto às bênçãos, eu queria que você agora estudasse esses 3 versículos de Doutrina e Convênios, seção 82, versículos 3, 4 e 5, e procure alguns princípios importantes, principalmente aqueles ligados às bênçãos recebidas. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos fazer agora a análise desse primeiro versículo, versículo 3. Note que o Senhor diz que a quem muito é dado, muito é exigido, e o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. A primeira ponderação que podemos fazer é: o que faz de você alguém que muito recebeu? Porque você deve ter recebido muitas coisas do Senhor. Então faça essa ponderação. Você se considera alguém que recebeu muito do Senhor? Consegue contar essas bênçãos? Que maravilhoso! Por outro lado, ao receber muitas coisas, muitas outras nos são exigidas. Por isso, o Senhor pode exigir muito de nós. E Ele fará isso através de seus líderes aqui na terra. Uma outra ponderação é com respeito a essa luz maior que recebemos e também uma proporcional condenação. Ora, esta é uma responsabilidade da qual não podemos nos esquivar, pois devemos buscar a luz e a luz nos será dada. Quando recebemos essa luz, então, nos vêm grandes responsabilidades. Bom, no versículo 4, então vemos: invocais meu nome pedindo revelações e eu vou-las dou. Uma revelação é a maior bênção que podemos receber do Senhor. Não tenha dúvida disso. E quando o Senhor fala que a quem muito é dado, muito é exigido, se refere-se claramente a essas revelações. Os testemunhos que você tem recebido são a maior bênção. E é baseado nesses testemunhos, nessas revelações, que o Senhor exigirá de você. Por exemplo, se você recebeu a revelação, um testemunho sobre o dízimo, o Senhor te exigirá o dízimo. Se você também tem um testemunho forte do Evangelho, então o Senhor pode te exigir coisas maiores do que exigiria outro que não tem esse mesmo testemunho. Portanto, concluímos que uma das maiores coisas que podemos receber são as revelações de Deus. Bem, queria agora que você analisasse mais um versículo dessa seção 82 de Doutrina e Convênios. É o versículo 10, um versículo muito conhecido, um domínio de escritura, um versículo que todos nós temos que saber decorados. Muito bem, procure um princípio aí que está muito claro nesse versículo, depois você pausa o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Ao analisarmos aqui o versículo 10 da seção 82 de Doutrina e Convênios, acredito que você encontrou um princípio que está muito claro. Na verdade, o próprio versículo em si, ele é o princípio, que mostra que o Senhor não está obrigado, ele está obrigado quando fazemos o que ele diz, mas não está obrigado quando não fazemos o que ele diz. Muito bem, quando o Senhor fala eu estou obrigado, isso mostra que leis eternas obrigam o Senhor a nos abençoar devido à nossa obediência. Mesmo que Ele nos ame, mesmo que Ele seja um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, Ele se sente obrigado pelas leis eternas a dar aquilo que você realmente merece. E como que você merece? Fazendo o que Ele diz. Por isso é tão importante ouvir a voz do profeta e ouvir a voz também dos outros líderes da igreja, pois o Senhor revela a sua vontade por meio desses homens. Bem, mas e quando não fazemos o que ele diz? A resposta é clara:
não temos promessa alguma. Então não poderemos exigir nada do Senhor. Pensando nesse princípio, vale a pena ponderar o quão é maravilhoso poder contar com o Senhor em todos os momentos. Poder contar com Ele nas horas em que mais precisamos. Eu sei disso. E em muitos casos e em muitas experiências, o Senhor ele tem abençoado seus filhos devido à sua obediência. Basta apenas lembrarmos desta bela citação do presidente Gordon B. Hinckley, que diz: a felicidade dos santos dos últimos dias, a paz dos santos dos últimos dias, o progresso dos santos dos últimos dias, a prosperidade dos santos dos últimos dias e a eterna salvação e exaltação deste povo se baseiam na constante obediência aos conselhos de Deus. Note que ele fala de coisas das quais todos nós procuramos: felicidade, paz, progresso, prosperidade e principalmente a salvação e exaltação eterna. Tudo se baseia em ouvir os conselhos de Deus. Portanto, eu desafio você a pensar nessas coisas, a pensar o quão é importante ser obediente, pois o Senhor te abençoará de acordo com a tua obediência. Bem, chegamos então à nossa terceira tarefa do nosso diário de estudo. Escreva por que você acha que será requerido mais daqueles que receberam mais do Senhor. Também faça uma lista das bênçãos que já tiver recebido do Senhor. E, finalmente, pondere sobre uma experiência que teve que mostra a você que o princípio do versículo 10 ele é verdadeiro. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, chegamos agora à nossa última sessão a ser estudada, que é a sessão 104 de Doutrina e Convênios. Começamos com uma ponderação. Imagine que seus pais lhe tivessem dado a chave do carro deles. Isso faz de você o dono do carro? Você pode usar o carro para tudo que quiser? E como o fato de saber que você teria que prestar contas pelo que fizesse com o carro afetaria seu modo de utilizá-lo? Bem, acredito que você já pensou nessas respostas. Todos sabem que pegar um carro do pai ou da mãe é uma grande responsabilidade e que ficamos preocupados mesmo porque nós queremos usá-lo novamente. Bem, o que isso tem a ver então com a nossa sessão 104 de Doutrina e Convênios? Bem, em março e abril de 1832, o Senhor orientou os líderes da igreja a organizar a Ordem Unida, cujos membros seriam responsáveis pela supervisão das operações mercantis e editoriais da igreja, a fim de cuidar dos pobres e levar avante a sua obra. Já estudamos isso no começo da aula. No primeiro semestre de 1834, os líderes da igreja cogitaram dissolver a firma por vários motivos. Contudo, o Senhor desejava então que os membros a reorganizassem e dividissem suas propriedades entre os membros como mordomias. E é disso que nós vamos estudar agora, nesses primeiros versículos da sessão 104. Agora então vamos à leitura das Escrituras. Queria que você lesse os versículos 3 e 4 da sessão de 82 de Doutrina e Convênios. Procure as razões para os problemas que a Ordem Unida estava vivendo naquela época, e razão pela qual o Senhor deu aí a sessão 104. Então pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Voltamos agora para avaliar então esses dois versículos e procurar as razões para os problemas que a Ordem Unida estava vivenciando naquele ano de 1834.
O Senhor então é bem claro no versículo 3 ao dizer que muitos não tinham sido fiéis. Ou seja, eles deixaram de lado os conselhos de Deus em relação às suas observações, os seus conselhos referentes à Ordem Unida. Também, alguns dos servos não guardaram o mandamento e eles fizeram convênios, aqueles que aderiram à Ordem Unida, referentes à lei da consagração, de darem, o que tinham a mais para os pobres. Também ele relata que muitos quebraram o convênio por cobiça e com palavras falsas. Lembrando aí que cobiça é o desejo desmedido pelo poder, dinheiro e bens materiais. Ora, como você vai ajudar alguém pobre sendo uma pessoa com um coração cheio de cobiça? Ficaria muito difícil. Por isso, a Ordem Unida passou por muitas dificuldades, muitos desafios, até ser dissolvida. Bem, vamos então a mais o estudo de um bloco dessa seção 104. Dessa vez, vamos estudar aí os versículos 15, 16, 14 ao 18, tá bom? Então, nesses versículos, procure o que o Senhor nos orientou a fazer com a abundância das coisas que Ele nos concedeu. Pause o vídeo, então, até finalizar a leitura. Bem, analisamos agora primeiramente os versículos 14 e 15. No versículo 14, o Senhor diz claramente que todas as coisas que há na terra são deles. Não há dúvidas quanto a isso. Se acreditamos na criação da terra, sabemos claramente que Deus criou todas as coisas para benefício do homem. E para que Ele criou tudo isso? Versículo 15 responde: para suprir os seus santos. Ora, isso tranquiliza aqueles que estão passando por desafios financeiros. E realmente fez isso com as pessoas que estavam passando por dificuldades naquela época, no ano de 1834, e que necessitavam da ajuda da Ordem Unida. Então, podemos ter essa certeza. Se você está passando por algum desafio pessoal, acredite nessas verdades. O Senhor é dono de todas as coisas, e o propósito dele é ajudar você nas suas necessidades. Muito bem, estamos de volta agora para analisar esses dois versículos 17 e 18 desse bloco. Bom, o Senhor fala no versículo 17 que ele permitiu que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Então, neste assunto de usar bem, sabiamente, aquilo que o Senhor te dá a mais das tuas necessidades, aprendemos na igreja hoje, e o método que o Senhor usa hoje, é o de sermos generosos na oferta de jejum. Por isso é que a oferta de jejum não tem um valor estipulado. Ele é dado de acordo com a sua generosidade. No versículo 18, o Senhor diz: e se algum homem tomar da abundância que ele fez. Ora, o Senhor ele está dando aquela responsabilidade, de usar essa abundância que o Senhor te deu para ajudar outras pessoas. Então, este é um princípio muito claro. É nossa responsabilidade ajudar o próximo. E fazemos isso como? Repartindo uma porção com os pobres e os necessitados. E isso é feito através do programa de bem-estar da igreja, que são cuidados pelos bispos. Você recebe, é abençoado e deixa que o bispo cuide dos pobres e os necessitados. Muito bem. Vamos então ao estudo de mais dois versículos, os versículos 78 e 80. Então, estude esses versículos e procure as instruções do Senhor no tocante às dívidas da igreja
que eles fizeram naquele afã de que a Ordem Unida desse tudo certo, eles acabaram fazendo grandes dívidas. Então vamos ver então qual foi o conselho do Senhor para a resolução dessas dívidas. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos analisar agora então esses 3 versículos que nós estudamos anteriormente. Bom, algumas verdades muito claras. A do versículo 78, que diz que é da vontade do Senhor que nós não tenhamos dívidas. Paguem todas as suas dívidas. O Senhor tem ensinado isso em diversos momentos através de seus líderes. E nós sabemos que talvez a dívida para a primeira casa própria, uma dívida para o primeiro carro, elas são aceitáveis. Porém, quaisquer outras dívidas precisam ser evitadas. No versículo 80, o Senhor então mostra o meio de libertação. Se formos diligentes, humildes e exercitarmos a oração da fé, nós venceremos qualquer tipo de dívidas e ficaremos livres delas, tá certo? Como eu falei anteriormente, havia muitas dívidas na igreja devido à Ordem Unida, né, que fizeram com que a igreja fizesse vários empréstimos para que a Ordem Unida desse certo e ajudasse os pobres. E agora eles estavam muito endividados, e esse era o meio de libertação. E finalizando no versículo 83, é ver como que o Senhor ele considera as dívidas. Ele considera ter dívidas como uma escravidão. Então nós não queremos ser escravos das dívidas e seremos livres verdadeiramente quando não tivermos nenhum tipo de dívida. Sobre esse assunto, o presidente Gordon B. Hinckley disse: existem muitos entre nós que estão vivendo no limite de sua renda. De fato, alguns estão vivendo com dinheiro emprestado. Rogo-lhes que sejam comedidos em suas despesas. Controle-se no que se refere a compras, que evitem ao máximo as dívidas e que as paguem assim que possível e se livrem da servidão. O conselho do Senhor é este: livre-se das dívidas. Se você é jovem, muitas vezes não sabe se sua família está vivendo dentro do limite da sua renda, ou se muitas vezes seus pais já estão vivendo até com dinheiro emprestado. E muitas vezes nós pedimos algo para eles que vai fazer com que essa renda seja ainda mais comprometida. Então precisamos ser sábios também como filhos em não exigir de nossos pais algo que vá trazer a eles uma dívida. Então o Senhor também espera isso de cada um de nós. Muito bem, para finalizarmos nossa aula, mais uma designação do nosso diário de estudo. Então você tem que escrever agora o que você aprendeu nesta aula, que pode influenciar na sua maneira de ver e usar seus bens. Escreva também o que aprendeu sobre o que o Senhor espera de nós em relação às dívidas. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, finalizada a aula, agora você precisa somente enviar suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando mesmo o Facebook do Instituto e enviando para nós sua mensagem. Ao enviar as suas anotações, consideramos que você assistiu esta videoaula e recebe a sua presença. Muito obrigado e até a próxima videoaula.